Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. É dia de majestoso e o São Paulo recebe o Corinthians aqui no Morumbi, num jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo tem novo jogador já inscrito. Eu vou trazer aqui agora as novidades, tudo atualizadinho desse confronto entre São Paulo e Corinthians, onde o São Paulo precisa desesperadamente da vitória, mas desesperadamente mesmo. E o Corinthians, claro, por ser um clássico e obviamente querer ganhar do São Paulo, também não tá vivendo dias tão maravilhosos em tabela do Brasileirão. Eles lutam pela vaga de Libertadores, né? E nós estamos hoje lutando para não cair para a Série B. É claro que estamos jogando a Libertadores, o que é um plus a mais. Podemos ganhar a Libertadores, Copa do Brasil, sei lá. Mas o São Paulo, antes de pensar em vaga de Libertadores, ele tem que pensar em sair de zona de rebaixamento. E o São Paulo, de Hernan Crespo, ele tá cheio de novidades. Crespo prepara aqui uma estratégia para poder ganhar do Corinthians. É uma melhora significativa em relação ao trabalho sem legado, sem história, sem memória, sem alma do técnico anterior, onde o São Paulo perde pro Flamengo na retomada do Crespo, no começo pro Crespo, mas depois ele empata com o Red Bull fora, enchendo o torcedor são paulino de esperanças pro próximo jogo contra o Corinthians. E se ganhar, vai ficando melhor pro nosso lado. Vem comigo então, vamos falar de tudo do São Paulo, que vai começar aqui agora. É como eu falei, é às 9 da noite, tá? 21 horas. Horário de Brasília, lá no Morumbis, ou aqui no Morumbis, depende de onde você está. E o Crespo, ele teve o Tapia, sabe o Tapia? O jogador reforço, ponta direita e coisa e tal. Ele foi inscrito no BID, já está treinando com o técnico Hernan Crespo e será relacionado para o jogo. Então, se você pensar, mas Jubão, e aí? E aí, o cara vai jogar? É muito provável que sim. O Crespo, ele não colocou, né, o Lucas Ferreira e nem tampouco o Luca e nem tampouco o Henrique Carmo. Não tinha nenhum ponta que jogou, a não ser o Ferreirinha. Nenhum ponta jogou com o Crespo agora nesse último jogo aí e nem no penúltimo. Então, o Crespo ele precisa de jogador de ponta. O Tapia pode ser esse cara? Com certeza. Ele vem já tá ali com o Crespo treinando e deve jogar. Ele vai entrar jogando? Aí não. Vamos passar a escalação provável do São Paulo. Passarei a do Corinthians bem rapidamente e aí eu comento. Nós vamos comentar, fazer ali como é que chama? Um raio-x? Esse raio-x tem gente... Vamos fazer aqui um paralelo, ver quem que é melhor, quem não é, posição por posição, e o São Paulo deve ganhar em 10 das 9 posições em campo, 8 das 11, 9 das 11, vamos ver aqui. Ó, o São Paulo vem com o Titã, o Colosso no gol. O Titã é um abençoado do Rafael. O cara, ele tá colecionando milagres no time do São Paulo ali quando ele tem feito defesas importantíssimas pro tricolor. É comum ver o São Paulo perder pro Flamengo e o Rafael ser o melhor em campo. Tomou 2 só por causa do Rafael. Se não é o Rafael, tomava 6 do Flamengo. Contra o Bahia, tomaria 5, 6 também, se não é o goleiro Rafael. E perdemos de 2-0, 2-1. Perdemos, tomamos 2 gols do Willian José. Mas o São Paulo, com o Rafael, pode ficar tranquilo. Se tem alguém que não é o problema de tomar os gols, é o goleiro Rafael, que tem salvado o time do São Paulo. E aqui o Rafael vem pro gol, hein? A zaga, mantida em relação ao jogo passado, em relação aqui a provável aqui do GE. Então, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. O Sabino, ele começa jogando contra o Flamengo e aqui ele perde a vaga, né? Então, ele perdeu contra o Red Bull e o São Paulo teve uma melhora. Não acho que a melhora possa ser atribuída ao Ferrarese. O Ferrarese também jogou mal contra o Red Bull. Mas o Arboleda e o Alan Franco, mantendo aquela média técnica impecável, os caras conseguiram empatar com o Red Bull e os gols que toma, muitos são ali da culpa individual do Cédric Soares e também do Ferrarese. Uma mancada, né? Chega, mas e aí? Individual, se ganha é o coletivo, se perde é o Ferrarese e o Cédric. Não é assim. Mas quando o Crespo não tem tempo de trabalhar ainda, por culpa da diretoria, que não demitiu o Zubeldia antes, não permite que o Crespo comece o ano no São Paulo, a diretoria traz o Crespo com o carro andando, o cara troca o pneu com o carro andando. Então o que acontece? O Crespo ele não teve tempo de entrosar o time. Então se hoje tomamos um gol de cabeça do Zezinho do Red Bull, não lembro o nome do cara lá, fez aquele gol de cabeça que entrou no meio da área do São Paulo, era o Ferrarese marcando o cara, não conseguiu pular com o cara. Não tem como não atribuir ao Ferrarese. E o segundo gol, muito do Cédric Soares, né? O São Paulo ele teve esses erros individuais. Então aqui, Arboleda e Alan Franco, perfeito. Ferrarese, vamos dar uma olhada.
As laterais, tem uma dúvida aqui entre entre o Enzo Dias e também o Wendel, por conta de fadiga, cansaço físico. É claro que se você pensar, Rafael jogou os 2 jogos, Arboleda e Alan Franco também jogaram os 2 jogos, e o Cedric jogou os 2 jogos, Flamengo e Red Bull, e vai jogar também contra o Corinthians, vai ser o Cedric, é muito provável que o Crespo também deixe o Enzo Dias. Não devemos ter o Wendel começando a partida, então devemos ter o mesmíssimo time com essa linha de goleiro e mais uma linha de 5 enfileirada ali para segurar o ímpeto do Corinthians. O que acontece? O Cedric Soares é um lateral mais de defesa, não é tanto de apoio. E o Crespo tem utilizado o Cedric ali. O Cedric pode sair no segundo tempo até para a entrada do Tapia. O Tapia que começa, mas o Jubalino é ponta. Ele é ponta. Só que mesmo ele sendo ponta, com o sistema de 3 zagueiros, esse ponta pode ser ala. Então é possível que vejamos ali no segundo tempo, que tenhamos ali no segundo tempo o Tapia correndo nessa ala aí. Na esquerda, o Enzo Dias ele tá se desdobrando, ele tá se esmerando, fisicamente muito entregue nos 2 primeiros jogos. Então, é possível também que no intervalo do jogo o Crespo opte por tirar o Enzo Dias e colocar o Wendel. Não perde em poder de ataque, pelo contrário. Se conseguir não tomar o gol do Corinthians, com Ferrarese e Arboleda Alan Franco, mais 2 volantes e soltar os alas, é possível que Tapia e o Wendel tirem as posições de Enzo Dias e Cedric Soares nos próximos jogos. Seria até plausível, não seria? O Tapia muito forte fisicamente, que corre pela ponta, carrega a bola. Por que não carregar a bola tendo o Ferrarese no resguardo, no sistema defensivo? E o Wendel, a mesma coisa. O Alan Franco é um monstro na zaga, sobraria Arboleda e Ferrarese quando o Alan Franco fosse cobrir ali a lateral esquerda do Wendel. O Wendel também é um lateral que volta. Mas o Wendel ele teria que finalmente começar no São Paulo. Seria uma estreia do Wendel jogando como um lateral que apoia, um lateral que avança. E aí ele poderia ser esse lateral que finalmente o São Paulino está esperando. O que o São Paulo contratou. Será que o Wendel é o cara que nós contratamos e veio da Europa com bagagem de Porto e Bayer Leverkusen e seleção brasileira para poder jogar pelo São Paulo finalmente? Sim, é muito possível e deve começar hoje a trajetória do Wendel no time do São Paulo, agora com o técnico Hernan Crespo. O que eu tô sabendo é que o Wendel ele quer realmente dar a volta por cima. Ele não estava feliz da vida no banco de reservas, não. Talvez não seja aquele indolente, aquele preguiçoso que dava pra acreditar que era. Ele pode sim estar querendo dar a volta por cima no São Paulo. E é importantíssimo ele querer. Como diria o Felipe Luiz lá, eu não posso querer mais que o Pedro, não foi assim que ele falou? Eu quero, mas eu não posso querer mais que ele. É a mesma coisa o Crespo, o São Paulino e o Wendel. Nós queremos o Wendel no São Paulo, mas nós não podemos querer mais do que ele. Então é torcer agora pra ele querer muito e finalmente beliscar essa vaga aí no time do São Paulo. Marcos Antônio e Bobadilla compõem ali o meio-campo com o Oscar. Então o Oscar, na provável aqui, Marcos Antônio e Bobadilla, é um meio-campo exatamente igual. E o ataque Luciano André Silva. Já fala desses caras? Deixa eu dar uma pimentada aqui no vídeo. O técnico Dorival Júnior, ele escalou o Corinthians assim, ó. Se liga só. Olha a provável do Corinthians aqui. O time é um pouquinho até preocupante. Vem comigo. Peraí. Então vamos olhar as palavras aqui pra falar desse time do Dorival. Já volto pra falar do ataque do São Paulo. 2 volantes, 1 meia e 2 atacantes. Peraí. Tem uns caras bravos aí que... o Juba toma água. Porra, meu... Tá louco. Tem um monte de youtuber que eu assisto que toma água também no vídeo, uma barata. Eu paro pra tomar uma aguinha junto com os caras. Toma uma aguinha também comigo aí, pô. Ó, Hugo Souza no gol, né? É o goleiro titular deles lá, o Hugo, que era o ex-Flamengo, que é um goleiro do Corinthians. É um bom goleiro esse Hugo Souza aqui. Kaká e Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é aquele grandalhão, né? Aquele gigantão que era do Santos. E o Kaká é aquele que faz gols, né, cara? Esse cara aqui é um zagueiro que faz gol na frente. Ele dá umas rameladas ali atrás também. Só que ele sabe fazer gols na frente, esse Kaká. Então tem que ficar ligado. Assim, não me preocupa muito quando o cara faz gol de cabeça lá na frente. Porque o Arboleda, Alan Franco, os caras sabem tirar de cabeça. O que tá me preocupando mais é o retrospecto recente de São Paulo. Tomou gol do William José de cabeça que ninguém sobe com o cara. Tomou gol do Red Bull Bragantino agora de cabeça que ninguém subiu com o cara. Então eu tô ficando preocupado já. O São Paulo é um time que não toma gol de cabeça ou é que toma? Vamos ver. Então esse Kaká aqui, o São Paulo tem que se ligar. É o cara mais... Não é o mais alto. O Gustavo Henrique é o mais alto, mas o Kaká é o cara que faz gol. Então o São Paulo tem que se ligar nesse poder ofensivo de cabeça do Corinthians. Poder aéreo de cabeça do Corinthians aqui. Eu não tô
tranquilo não, tá? Então, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Kaká. Matheus Bidu na esquerda, bom lateral. Félix Torres na direita, não é bom jogador, não é bom. Félix Torres não é bom, mas o Matheus Bidu é bom. Ranieri de volante, é bom. José Martínez de volante, é um carniceiro do caramba, tinha que ter o Lugano nele, mas é um volante que bate, que chega duro. Esse Carrilho, esse cara que joga pra caramba, aqui é preocupante, Carrilho joga muita bola. Garro joga muita bola também, não tá na melhor fase, Carrilho tá melhor que ele, mas o Garro também joga muita bola. O ataque é o Romero, né, que é um cara que não joga bem, mas acaba sendo um bom jogador, né? Ele é um cara que não é bom, você fala, tecnicamente não tem um bom drible, não tem um bom chute, não tem um bom... Mas ele é tudo equilibradinho. Ele faz gol direto, ele faz gol de cabeça, ele faz gol com o pé, ele não para de marcar, ele tem uma entrega tática muito boa. É um cara que me incomoda profundamente lá no Corinthians, hein? Então, por me incomodar, eu acho que é um bom jogador. E o outro é o Depay, né? Pode ter o Thales Magno no segundo tempo? Acho que pode. Deixa eu ver se tem desfalque aqui. Quem desfalca o Corinthians aqui? Mateuzinho, lateral direito suspenso. Hugo, cirurgia. Maicon, volante, tá com lesão na coxa. E o Roberto tá com lesão, só. Então pode ter até o Thales Magno no segundo tempo. Mas assim, quando tem o Martínez de volante com o Ranieri, é forte. Carrilho com Garro de meia ali na criação, é forte. Memphis Depay com Romero no ataque, é forte. É um time muito qualificado. Não é um time que tá voando. Você fala, mas não é igual o Palmeiras. Não é mesmo. Não é igual o Flamengo. Claro que não. Mas é um time qualificado. O São Paulo tem que se ligar, tá? Qual que é a arma do São Paulo? Por isso que eu voltei agora para falar do São Paulo. Qual que é a grande manobra aqui que o São Paulo tem que fazer? A dupla Marcos Antônio e Bobadilla é uma dupla surpreendente. Para aqui comigo e olha no meu olho. É uma dupla surpreendente. Não é a pegada de marcação, talvez, de Alisson e Pablo Maia, né? Não é a liderança que o Alisson tem e experiência. Não é aquela identificação com o São Paulo que tem Pablo Maia, desde a categoria de base, dormindo em Cotia, crescendo com o São Paulo. Mas é uma dupla que chamou a atenção no último jogo e deitaram e rolaram. O Marcos Antônio onipresente, monstruoso no campo inteiro, correu no campo inteiro, e o Bobadilla uma segurança no meio campo que tinha tempo que a gente não via, né? Parecia o Alisson do Dorival, foi legal pra caramba de ver. Então assim, hoje Marcos Antônio e Bobadilla, eles são dois caras, dois reforços importantes, e por eles serem tão jovens e correrem tanto, o Oscar, ele tem uma vida mais fácil. O Oscar está com uma responsabilidade de nos trazer ali glórias. O Oscar não é um cara que vem para ser coadjuvante. Se o Luciano brilhar, brilhou. Se o Luciano não brilhar, não brilhou. E o Oscar fica ali. Nada disso. O Oscar não tem esse direito. O Oscar ele tem que chegar agora e roubar a cena. O Oscar tem que chegar e chamar a atenção e pedir para ele... todas as jogadas ser pro São Paulo o que o Raí foi um dia, o que o Hernanes foi em 2017, o que o Riquelme era no Boca. Não tem meio termo. Ele tem que ser o que o Ronaldinho Gaúcho foi pro Atlético Mineiro quando ganharam a Libertadores lá. É isso que o Oscar tem que ser no São Paulo agora. Tem que pegar a bola e falar, aqui é comigo. Aqui é com o Luciano, põe e vai receber. André, me dá a bola e vai receber na frente. Marcos Antônio, eu crio. Bobadilla, eu crio. Vocês correm comigo aqui. Ele tem que chamar a atenção e a responsa todo lance. E aí, com o Marcos Antônio e Bobadilla correndo também muito por ele, facilita um pouco. Falta ainda as alas, né? O Enzo Dias e o Cedric, não dá pra saber se pode confiar tanto assim, mas o ataque é bom. E vive boa fase. O Luciano, atacante com o Crespo, o São Paulino deposita todas as esperanças. Muitas mesmo. É possível acreditar que o Luciano vai ser o craque da temporada? Sem o Lucas Moura voltar, o Ferreirinha ainda não se ambientando? É possível sim. Então o Luciano de meia, horrível, no ataque, maravilhoso. Primeiro jogo com o Crespo, que o Luciano assume ali, já faz 2 assistências pro André Silva. Então o André Silva mete os 2 gols, o que também foi uma reviravolta esplêndida, uma reviravolta maravilhosa. Nós tivemos uma dupla de ataque exemplar e linda de ver. André Silva e Luciano jogaram pra caramba. Se eles conseguirem manter esse ritmo, não é o Kaká e o Gustavo Henrique lá que vão segurar. Félix Torres não vão segurar esses 2 caras. Se o São Paulo conseguir manter o seu próprio ritmo, se mantiver o seu próprio ritmo, a sua própria capacidade, sem medo, sem entrega, o São Paulo ele pode conseguir hoje fazer 2, 3 gols do Corinthians de maneira tranquila.
Não é que já ganhou, não, mas pode fazer. Time pra isso o São Paulo tem. O São Paulo conta hoje com o Tapia, que vai estrear, como eu falei, e tem o Ferreirinha, que pode também voltar a ser titular. Inclusive, eu não me conformo que o Ferreirinha virou banco desse time do São Paulo. Não entendo, não acho certo. Tire esse Ferrarese do time e coloque o Ferreirinha. Não tem problema nenhum. Agora, o Ferreirinha, ele está 100% fisicamente? Esse é o grande problema que nós temos aí pra decifrar no São Paulo Futebol Clube. Mas é claro, você pensa no Ferreirinha, o Ferreirinha, pra mim, melhor jogador na era Carpini, melhor jogador na era Zubeldia. Não pode um cara desse ficar no banco de reservas. Olha só, o Corinthians hoje, ele é o 9º colocado com 19 pontos, né? Ele tem 19, o Fluminense tem 20, o Botafogo tem 22 e briga a título. Claro que o Cruzeiro bancou um pouco aí, despontou, tá com 30. Mas se o Botafogo com 22 briga a título e o Palmeiras com 23 briga a título, o Corinthians com 19 também briga, né? É claro que o Corinthians não tem time, talvez, pra encarar o Cruzeiro, o Flamengo ali, o Palmeiras, talvez não. Mas o Corinthians, ele está com 19 pontos hoje, 3 atrás do Botafogo, o que é uma coisa boa pra eles lá. Então só a 3 do Botafogo. A nossa situação, ela é muito mais crítica, nós temos 6 a menos que o Corinthians, né? Então nós temos hoje 13 pontos. Olha as ideias, se liga nisso aqui. Isso aqui tá feio pro São Paulo. O Sport Recife tá rebaixado já, tem 3 pontos. Não tem a menor condição do Sport Recife, com 3 empates em 15 rodadas, ele dar certo de alguma maneira. Tá rebaixado, já era. O Sport já é, Elvis. O Fortaleza, que também tá mal e demitiu o Vojvoda, ele tem 10 pontos. Tá quebrado o Fortaleza na tabela. O Juventude, que não sei nem se vai ter força pra recuperar, ele tem 11 e o Vitória tem 12, que demitiu aí demitiu o Carpini e contratou agora o Carille. Então, o Fortaleza e o Vitória já se coçaram lá e trocaram de técnico. Nós também. Nós demitimos ali o Zubeldia e contratamos o Hernan Crespo. Então, todos aqui de baixo, todo mundo trocou de técnico já. O Vasco, ele tem a mesma quantidade de pontos que a gente. O Inter tem um a mais, o Santos tem um a mais. O Santos ganhou do Flamengo e tem o Neymar. Então nós temos que nos preocupar que o Santos é um time que pode dar certo. O Inter é um time organizadinho que não tá bem, mas pode dar certo. Então pra gente fica aqui o Vasco que nós podemos passar e passar legal. O Vasco é uma bagunça. Já pra baixo, eu não acho que o Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport tenham condição de passar o São Paulo se o São Paulo fizer a parte dele. Então pra nós, um ano catastrófico, tenebroso nesse brasileiro, nós temos as boas notícias aí do Vasco, um acima da gente, e os 4 que estão abaixo, que são times ali muito fortes pra cair. O Fortaleza pode ganhar o próximo jogo e passar o São Paulo? Pode. Empatar, né? Pode, até pode. Mas Juventude e Vitória, eu não sei se eu tô tão preocupado assim com eles, não. Vamos fazer o nosso dever de casa, vamos pra 16 pontos ganhando agora e vamos lá pra cima empatar com o Grêmio. Então o São Paulo ganhando 2, 3 joguinhos agora, ele respira sem estar ali se afogando nessa zona de rebaixamento. Vamos ganhar do Corinthians ou não vamos? Vamos ganhar do Corinthians ou não vamos? É claro que vamos. Eu sei que nós vamos. Eu tenho certeza que vamos. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!